Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Thiago Galhardo, onde tem, tido uma discussão na torcida se ele deveria ou não ficar pro ano que vem. Até porque muita gente falando, que ele não podendo disputar a final, vai ser até uma coisa boa pro Marcelo Cabo escalar a equipe do jeito que ele gostaria, Então, apesar de ser uma peça pilar nesse ano, não conseguiu marcar muitos gols no mata-mata, foi apenas aquele na ida contra o Sergipe, e aí ele até deu uma declaração depois da vitória, e a classificação aí para a Série C, que ele iria ainda continuar no time, Então o que ele fala? Ele fala que vai renovar para 2026 e que é parte do seu projeto. Então ele fala também que é o objetivo permanecer no Arruda também em 2027, ou seja, um projeto de longo prazo. A verdade é que dentro da diretoria ele tem muita moral. A questão é os últimos jogos que ele tem feito e um clima não muito amigável com a torcida, pelo menos nas redes sociais. Então será que isso aí poderia ter uma saída dele? Então tem um contrato aí renovado e tudo mais. Poderia, com o valor dele, utilizar para contratar um outro jogador? Eu vou mostrar aqui nesse vídeo de hoje. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 65 mil inscritos. Então aqui nós trazemos diversos conteúdos do Santa Cruz e outros relacionados. Enfim, para você não perder nada, conte com seu like, com a sua inscrição e bora então rumo aos 65 mil inscritos. Então ele deu essa declaração e tudo mais, e essa ausência dele na decisão também vai ser um ponto de análise, vamos colocar assim, para a torcida no jogo de volta contra o Barra. Ele jogou 68 minutos na ida e o último gol dele marcado foi apenas no jogo contra o Sergipe na volta, melhor dizendo, naquela vitória que acabou ajudando muito o time a conseguir empatar aquele jogo, para 2-1 e tudo mais, igual o jogo da ida. Enfim, os últimos gols foi contra o Santa Cruz de Natal, Souza Ferroviário, 2 gols contra o América na fase de grupos e outro contra o Horizonte, que foi o seu primeiro, Então pode deixar sua opinião aqui sobre isso, se você manteria ou não o Galhardo para o ano que vem, levando em conta, o ponto de vista financeiro, 36 anos de idade. Obviamente ele teve números bons, não é um número ruim, 24 jogos, 22 só na Série D e 7 gols. Também do ponto de vista do marketing, teve mais repercussão e tudo mais. Então, tirando essa parte e aí analisando só essa questão dentro do campo nessa reta final da Série D, não foi muito bem. E aí eu quero que você deixe a sua opinião aqui sobre o jogador, se valeria a pena ou não manter, visto os custos, E aí até queria falar com vocês, por exemplo, sobre outras possibilidades, igual o Gilberto, jogador de 36 anos, que está atualmente no Juventude. Você aceitaria, uma troca, por exemplo, sai o Galhardo e entra o Gilberto, que tem uma identificação com a torcida, também tem 36 anos de idade, passou pelo Santa Cruz ainda nas categorias de base, 2008, 2009, faz algumas partidas, é emprestado para o Veracruz de Pernambuco e teve o destaque realmente em 2011, 13 gols em 21 partidas naquela ocasião, O Santa Cruz estava naquela série 2013, Antes chegou para o Internacional, vinha de uma fase boa no estadual, no Campeonato Pernambucano, quando ele foi contratado. E aí de lá para cá foi história, Teve seus altos e baixos no Internacional, bom desempenho na Portuguesa em 2013 e aí rodou, pro futebol da MLS, São Paulo, Bahia, onde teve um bom desempenho, Cruzeiro, quando ele volta aqui para o Brasil dos Emirados, não muito bem, e pelo Juventude, clube atual que tem perdido espaço. E como tem contrato só até o fim do ano, muita gente já tem perguntado sobre isso. Lembrando, ele pode jogar assim com o Thiago Galhardo, porque você pode deixar o Thiago Galhardo como um falso 9 e o Gilberto centralizado, ou você pode também jogar com 2 centroavantes, Então seria essa possibilidade. Na Série A, tá aqui, 18 jogos, 4 gols e 2 assistências, 2 gols e 2 passes na Série A. Tem tempo, que ele não tem sido titular, mas tem entrado ali faltando alguns minutos para o fim. Tem sido o 12º jogador. No ano passado, apesar de parecer números bons, 11 gols em 40 jogos, na Série A deixou a desejar pelo Juventude, que conseguiu a permanência, mesmo ele não jogando tão bem, só 3 gols e 1 assistência em 24 jogos. Pode deixar sua opinião também sobre o Gilberto aqui no espaço para comentários. Mais um com uma identificação com a torcida, tá aí vivendo uma fase boa pelo Botafogo de São Paulo, é o próprio Léo Gamalho, Ele voltou a jogar com um pouco mais de frequência. Já na estreia dele ele marcou 2 gols na vitória contra o América e foi isso, não marcou mais gols nesses compromissos que ele teve, ficou um tempo lesionado, Ele ficou do dia 25 de agosto até o dia 28 de setembro lesionado e não marcou mais gol nessa volta dele, mas enfim, tem sido uma peça importante para Botafogo. Lembrando que ele passou pelo Santa em 2014, foi o ano que ele mais marcou gols na carreira, 32 gols em 57 jogos, e aí depois rodou por vários outros clubes aqui do Brasil, onde sempre foi bem. Teve o acesso, duas coisas parecidas, O acesso ali, por exemplo, pelo Vitória
em 2023, 12 gols naquela edição, grande maioria na Série B, e altos e baixos, né? Tinha jogos que ele jogava bem, ficou um hiato ali num período no meio da Série B sem marcar e ajudou muito o Vitória na reta final. Subiu, não teve espaço. Foi pro Mirassol, marcou 4 gols em 19 jogos na Série B, era um reserva imediato, subiu, não conseguiu ficar, né, para a Série A, ele jogou apenas o Paulistão no Mirassol, 2 gols em 8 jogos até ir para o Botafogo de São Paulo. Teve acessos também pelo Curitiba em 2021, fez uma Série A até que razoável, né? Então em 2021, naquele ano na Série B, ele marcou 16 gols pelo Curitiba e ajudou o time a subir. 2022, 8 gols em 28 jogos naquela edição da Série A, e 2023, onde ele foi, né, para o Vitória na Série B, 23 jogos e 10 gols, tá aqui a reta final dele ajudando em alguns jogos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Léo Gamalho também, se fosse para escolher, né, você aceitaria o retorno do atacante, que tem uma boa identificação com a torcida, é o mais velho de todos aqui, né, tem 39 anos, mas que fisicamente ainda se apresenta muito bem. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Outro com uma identificação com a torcida é o Raniel. Ele que, diferentemente dos outros que tem contrato só até o final, né, do ano, ele tem vínculo até junho do ano que vem, uma equipe lá da Tailândia, onde não conseguiu jogar ainda nesse ano. Não sei se é por preparação física ou algo assim. A primeira temporada dele foi muito boa, temporada completa na Tailândia, 18 gols em 36 jogos. É um jogador também com essa mesma característica, né, com a identificação com a torcida. Surge muito bem no Santa em 2014 a 2016, parece muito com o Gilberto, né? Faz poucos jogos, quando tem um pouco mais de destaque foi negociado o Gilberto para o Internacional e o Raniel pelo Cruzeiro, né? Apesar de que ele só tinha 2 gols na passagem dele pelo Santa, fica um tempo na base do Cruzeiro até 2017 e 2018 ajudar a equipe, né, a conquistar a Copa do Brasil. Ele fez gols importantes em 2017, em 2018 também. Deixa eu só confirmar isso aqui, né? Em 2017 na Copa do Brasil, um gol contra a Chapecoense, e em 2018 na Copa do Brasil também foram 2 gols, inclusive importante nas semifinais contra o Atlético Paranaense, né? Então é um jogador aí que viveu seus altos e baixos. Última passagem no Brasil também, né? Foi isso, altos e baixos, mas foi bem, com 16 gols em 45 jogos disputados. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer sobre a situação do Raniel? E só para terminar também tem o Fernandinho, que poderia ser um nome de peso e tudo mais, apesar de que joga de ponta, né? Eu até deixei separado um vídeo aqui que vai sair no canal somente sobre isso. 39 anos, então não seria nenhum garoto. Ele e o Léo Gamalho seriam os mais experientes que eu trouxe aqui no vídeo. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, se você concorda comigo ou não, se fosse para contratar só um desses, e se você é a favor dessa saída, né, do Léo Gamalho, do Thiago Galhardo, se esse ponto de vista financeiro pesaria bastante para essa decisão. O espaço para comentários está aberto, outras sugestões de vídeos estão aparecendo aqui na tela e nos vemos numa próxima. Valeu, galera!